Bom, nós vamos hoje conversar sobre o DNA de empresas. Já está aqui ao meu lado a nossa convidada de hoje para falar um pouco a respeito desse assunto, que é a Lígia Fascione. A Lígia é autora desse livro que você está vendo aí, olha. DNA Empresarial, Identidade Corporativa como Referência Estratégica, publicado aqui pela Integrare Editora. Lígia também é consultora de empresas e palestrante. Lígia, muito obrigado pela participação aqui no nosso Mundo Corporativo. Eu é que agradeço a oportunidade. Olha, eu gostaria inicialmente que você conversasse um pouco aqui com o pessoal que acompanha o Mundo Corporativo, né? E dissesse o seguinte, afinal, o que é identidade corporativa? Muitas empresas não sabem disso, não sabem qual é a sua identidade. Muitas empresas não sabem, por incrível que pareça. Identidade é um nome bastante, é um termo bastante polêmico, porque ele foi confundido ao longo da história dos processos de gestão com uma marca gráfica, que algumas pessoas chamam de logomarca. Então, a identidade corporativa, se a gente for procurar no Google e se a gente for conversar com um profissional de design, ele vai dizer assim, não, eu vou redesenhar a marca da sua empresa e isso é identidade corporativa. Completamente equivocado, não é isso. Eu fui me aprofundando nos estudos e descobri que a identidade qualquer que seja, corporativa ou não, é o conjunto de características ou atributos que fazem com que a empresa seja única no mundo e não tenha nenhuma outra igual a ela, por isso que é o DNA. Então, se a gente for até Sócrates, lá na filosofia clássica, ele vai nos ensinar que todas as coisas no mundo, eles têm dois tipos de atributos, porque a gente falou que a identidade é um conjunto de atributos. Então, ele dizia que as coisas têm os atributos essenciais que fazem a coisa ser a coisa, então que definem, né, que são a essência. Então, se a gente for usar o exemplo de uma pessoa curiosa é um neném curioso e vai ser um velhinho curioso, porque aquilo faz parte do DNA e da essência dele. Apesar de ser uma característica aparentemente subjetiva, mas é um traço do caráter dessa pessoa e faz parte do DNA dela. Ela vai levar durante toda a vida, então. E vai cada vez se refinar mais. Dizem que os velhos chatos eram crianças chatas também, e adolescentes chatos, né? Mas isso faz parte do desenho da pessoa. E o Sócrates nos diz também que a gente tem atributos acidentais. Os atributos acidentais são aqueles que ajudam a definir uma coisa num determinado momento, mas não são a essência. Esses são aqueles que a gente adquire durante a vida, mas podemos perdê-los também durante a vida. Sim, eles se transformam. Se a gente usar uma metáfora, como metáfora uma pessoa, imagina que chega uma pessoa por essa porta e pergunta quem é o senhor Heródoto. Aí aquele senhor que está de terno cinza, com um paletó cinza. Se você amanhã vier com outro paletó, você não deixa de ser você. Então, este paletó ou com a camisa do Corinthians, por exemplo. Ou com a camisa do Corinthians, como queira. Ou se vier mudar de time também, não perde a sua essência. É verdade. Porque isso são atributos acidentais, eles ajudam a identificá-lo num determinado momento, mas não são a sua essência. O grande problema é que as empresas confundem o que é acidental com o que é essencial. A gente tem que identificar o que é essencial para que essa essência possa ser traduzida em todas as ações e comunicações da empresa. Agora, Lígia, esse essencial pode sofrer alguma modificação? Vamos até querer te dar um exemplo. Vamos supor, por exemplo, uma empresa que fabricava máquina fotográfica. Por exemplo, a Polaroid. Você fala Polaroid, todo mundo lembrava daquela máquina enorme, né, que a gente tirava aquela foto, aí ela tirava um papelzinho e você olhava a fotografia. Aí, de repente, alguém apareceu com uma fotografia digital. Sim. Né, e o pessoal da Polaroid continuava vendendo, não é verdade? Porque, de repente, a máquina acabou, o Polaroid acabou. Hoje, o Polaroid é uma empresa que vende também outros produtos que não mais esse, obviamente. Mas aí não houve uma mudança no DNA dessa marca, desse logotipo, dessa empresa chamada Polaroid? Muito boa sua pergunta. Não. Sabe por quê? Porque o negócio dela é consequência do DNA, não é o DNA. O DNA é, se ela é mais conservadora, por exemplo, provavelmente ela é porque ela demorou para perceber a mudança. Então, o conservador é parte do DNA. O foco, o tipo de negócio que ela faz, não, é acidental, porque ela pode mudar. Então, se ela é mais ousada, o tipo de negócio dela vai ser correspondente, vai ser coerente com isso. Se ela é mais conservadora, aliás, sobre inovação e conservadorismo, é um problema, porque a maior parte das empresas, ela é mais para conservadora do que para inovadora, até pelo próprio ambiente que o ambiente empresarial brasileiro não favorece a ousadia. As pessoas, porque inovação implica risco, e no Brasil quem se arrisca e perde é maldito.
Está acabado. Agora, Lígia, veja o seguinte, o Eduardo Camargo mandou aqui uma pergunta pelo twitter.com/Jornal da CBN, para conversar aqui com a nossa convidada. Olha que interessante a pergunta dele. Quando uma empresa passa por um processo de fusão, ela deve manter sua identidade ou assumir uma nova? Olha que interessante essa pergunta. Eu até estou vendo, por exemplo, aí dois bancos estão se fundindo. Sim. O Itaú com o Unibanco, ou então o Santander com o Real. Sim. E aí, como é que a gente faz? É uma operação de engenharia genética. É bem interessante isso. Por quê? Eu recomendaria que, antes de fazer uma fusão, se analisasse a genética dos dois para ver se são compatíveis. Então, se eu sei quais são os atributos de um banco e sei quais são os atributos do outro, e eles não são conflitantes, é possível que uma nova organização nasça com características herdadas de ambas as partes. É uma nova empresa, porém com características herdadas. Então, essa terceira empresa não é nem a primeira nem a segunda, Não. mas contém parte das duas, Contém parte das duas. Porém, se elas têm atributos conflitantes, isso pode não dar certo. E a gente já viu várias vezes fusões de empresa que não deram certo. Porque elas tinham atributos no DNA delas que não eram conflitantes. Não dava para trabalhar junto isso, não tinha como juntar. E então essa análise tem que ser feita antes da fusão, porque de fato ela é importante. Lígia, agora, quando nós estamos falando de DNA, nós estamos falando de características materiais ou de características abstratas? Abstratas. Abstratas? Sim. As características, a materialização dessa abstração é que é o acidental. A marca é uma coisa acidental, porque pode mudar. Mas ela deve ser coerente com a essência, ela deve traduzir visualmente a essência. Esse é o desafio do designer. Então, quando eu materializo essa abstração, a materialização é a parte visível. Ela tem que traduzir a essência, ou pelo menos não contradizer. Isso é o maior desafio, porque quando a empresa não conhece o seu DNA, não conhece a sua essência, ela acaba traduzindo coisas que contrapõem completamente a essência dela e ela acaba discursando contra ela mesma. Então, exemplos clássicos. A empresa está na moda agora ser inovador. Eu volto a esse assunto porque isso é bastante polêmico. Então, nós somos inovadores e somos inovadores e somos inovadores. Se você for fazer uma análise do DNA da empresa, você vai ver que são extremamente conservadores. Só que está feio, não está na moda, então ninguém quer admitir que é. Eu já até mudei o discurso, eu digo que são clássicos. Ah, isso é melhor. Porque ninguém quer ser conservador. Melhor clássico. Exatamente. Pega melhor. Tá. Então, o que acontece num caso desses? Se a empresa é de fato conservadora e sai por aí, vem uma agência de propaganda, olha, agora o mercado quer isso. Depois podemos conversar sobre o que o mercado quer. Ok. Então, o mercado quer isso, quer que você seja inovador, então vamos fazer uma campanha dizendo que você é inovador. O que acontece? O cliente que quer uma empresa tradicional e segura, porque o ser humano é mais tradicional por natureza, ele não quer ser cobaia de experimentos científicos, ele quer alguma coisa que já foi testada e consolidada em outro lugar, ele não vai procurar essa empresa. O cliente que quer ousadia e inovação vai procurar e vai se frustrar, porque chega lá e não encontra. Então, ou seja, ela fica no pior dos mundos, ela paga para dar um tiro no pé. Então, por isso que é importante ser quem se é, e manter as ações e as comunicações coerentes com este DNA. Porque isso sai mais barato, dá lucro e é muito mais fácil de manter. Inclusive, os funcionários podem comunicar a empresa de uma maneira coerente sem fazer nenhum tipo de esforço, porque ninguém precisa fazer teatro. Claro. A empresa é o que é e valoriza aquilo que ela é. Agora, Lígia, a pergunta que você mesmo propôs e ficou para a gente passar aqui para o nosso acompanhante. E o mercado? Pois é. Se o mercado diz, não, eu quero agora outra coisa, como é que eu faço? Eu sempre dou o exemplo, eu gosto de fazer metáforas com pessoas. Vamos supor que eu seja uma moça, queira ser modelo, e eu tenho um nariz grande. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso fazer o que o mercado quer, fazer uma plástica no nariz e ficar igual a todas as outras. Isso, para mim, é uma incoerência inclusive dos consultores de gestão, porque para ser diferente você tem que ser igual a todo mundo, então isso, para mim, é um paradoxo. É um paradoxo, sem dúvida. Ou você pode fazer o que eu recomendo. Faça um trabalho de marketing bem feito para que todas as moças queiram fazer uma plástica para ficar com o nariz igual ao seu. Isto é marketing. Sim. Porque existem... Ou outro exemplo da menina gordinha. Eu sou muito gordinha. Ou eu posso passar a vida inteira lutando para ser uma magrela, que ela nunca vai ser. Não é da natureza dela. Não digo que ela não tenha que emagrecer, mas ela nunca vai ser esquelética. A não ser que ela tenha algum distúrbio, mas isso não é o objetivo.
ou ela vai achar uma fatia do mercado que goste disso. E existe. É uma questão de procurar, achar a fatia do mercado que goste de você exatamente da maneira como você é e ache que isso é um valor, é um diferencial, porque não tem muitos iguais a você. Tem poucos, né? Veja, nessa linha de raciocínio, o Marcílio Guimarães faz uma pergunta aqui, é o mundocorporativo@cbn.com.br ou então no twitter.com/jornal da CBN. Ele pergunta à senhora, Marcílio Guimarães, né? Você acredita que a marca gera valor para a identidade de uma empresa? Elas são coisas diferentes, mas têm que ser congruentes. Qual é a avaliação que você faz disso? Muito boa pergunta. Nossa, os leitores estão atentos. Não, o pessoal então, aqui tá excelente afiado. nível das perguntas. A marca é um conceito bastante... ela tem sofrido bastante alterações, porque ela virou uma coisa muito genérica hoje em dia, então tudo é marca. Mas a marca nos conceitos, se a gente for olhar os estudiosos do assunto, dos mais concentrados no assunto, a gente vai ver que marca é uma entidade construída com o principal objetivo de seduzir e fidelizar. Isso é branding, seduzir o cliente e fidelizar o cliente. A identidade é quem você é. Quem você é não necessariamente se seduz à primeira vista, com todos os seus atributos. Todo mundo tem chulé, todo mundo acorda com mau hálito, todo mundo tem os seus dias de mau humor. Quando você quer seduzir alguém, você é quem você é, só que você se arruma. Então, a identidade é você todo. A descrição das coisas mais ou menos, daquelas que não estão na moda, o conservadorismo, o mau humor de manhã e coisas desse tipo. A marca, eu retiro da identidade, para uma marca ser bem construída de uma maneira coerente. Eu retiro da identidade aqueles atributos que eu acho que vão seduzir e vou trabalhar em cima deles. Então, se eu quero seduzir alguém, eu vou pegar alguns pontos que são meus de verdade, vou enfatizá-los e vou usar como arma de sedução e depois de fidelização. Então, a identidade é tudo, a marca é uma parte, é a parte que eu uso para seduzir. O que acontece quando eu não me conheço? Posso entender então que a identidade é maior do que a marca? Sim, a identidade é mais completa. A identidade é eu sem maquiagem olhando no espelho. A marca é eu me arrumando para sair para balada. Então, a marca não é falsa, ela só é mais arrumada, ela tem um objetivo de seduzir, né? Então, se eu não me conheço, o que acontece? Eu sei que, voltando àquela questão do que o mercado quer. O mercado gosta de moças eu quero seduzir aquela pessoa, ele gosta de moça de olhos azuis. Eu vou lá e ponho uma lente de contato. Isso não vai se sustentar por muito tempo. Lógico. Uma hora ele vai descobrir. É melhor eu tentar descobrir esse mercado que eu quero. Ele gosta de moça de cabelo liso e eu tenho mesmo cabelo liso. Então, eu vou enfatizar isso, que é verdade e que eu posso arrumar, posso enfatizar, do que eu ficar tentando ser quem eu não sou, porque não é sustentável. Veja, como proceder quando a identidade / cultura da empresa conflita com os valores pessoais do profissional? E simplesmente você pega seu chapéu e vai embora? Sim, pegue Nossa. seu chapéu e vai embora. Sim, porque é ruim para a empresa e é ruim para o profissional. Se ele não concorda, se ele não é compatível, e isso acontece com bastante frequência. Quando as empresas não se conhecem, elas não levam em consideração o DNA quando elas contratam. Deveriam levar em consideração. E o que acontece? A pessoa é contratada e ela não consegue se entender, ela não consegue se ambientar, e a empresa tem que mandar embora ou a pessoa tem que pedir para ir embora. Então, o que acontece? As duas perdem. Perdem tempo e perdem dinheiro, porque esse processo custa caro. Então, se a empresa torna clara a identidade dela antes do processo de contratação, ela economiza tempo e dinheiro dela e da pessoa que ela estaria contratando. Se há incompatibilidade, caia fora. Com certeza. É o melhor caminho. É o melhor Agora, caminho. Pela oportunidade, a empresa deveria informar seus colaboradores a sua identidade? Sim. Ou ensinar qual é, Sim. ou mostrar, em suma, Sim. saber qual é a identidade da empresa que eu trabalho? Sim, deveria. Deveria porque é uma questão de clareza. Porque aí todo mundo joga aberto. Eu vou trazer um outro conceito que agora é de imagem, que talvez ajude a esclarecer essa questão. Imagem é o contrário de identidade. Identidade é o que eu sou, que está correndo na minha veia. Imagem é o que eu pareço ser. Então, a imagem, eu não consigo influenciar a minha imagem. Eu só consigo influenciar, eu não consigo ter controle, porque a imagem está na cabeça de cada pessoa. Claro. Então, eu costumo usar uma metáfora que é o seguinte: eu tenho uma tela em branco na minha cabeça e eu vou montando a imagem da empresa de acordo com as peças que a empresa vai me entregando. Então,
Se eu entro no site, vem uma peça para minha cabeça. Se eu recebo um cartão de visitas, é outra peça. Se eu sou atendida por telefone, é outra peça. Então, se a empresa não sabe quem ela é e distribui as peças assim, uma hora ela é inovadora, outra hora ela é usada, outra hora ela é conservadora, fica uma confusão que eu não consigo montar bem o quebra-cabeças e a imagem que eu tenho a respeito da empresa é confusa. Para mim, ela perde a credibilidade. Por outro lado, se eu sei quem eu sou, se a empresa sabe e ela tem claro qual é a identidade dela, e ela comunica isso para os colaboradores dela, e aliás não só comunica, eles participam da definição da identidade, porque a empresa são os colaboradores, o que acontece? Eles estão cientes de que peças eles têm que distribuir para montar o quebra-cabeças. Porque se o colaborador não entende bem qual é a identidade da empresa, ele também sai distribuindo peças sem controle. Então não adianta a empresa contratar uma agência de propaganda e encher de outdoor pela cidade inteira. Nós somos bem-humorados. Se eu pego um ônibus do lado, sento um estagiário, o estagiário fica falando como é que são as coisas na realidade. O que acontece? A peça que esse estagiário distribuiu tem mais credibilidade, ela é gigante dentro da minha cabeça. Aquela que eu vi no outdoor são pecinhas pequenininhas. Então, o peso que uma pessoa de dentro tem... Ao contar o que se passa realmente. Exatamente. Ou eu mesmo tendo interagido com a empresa, eu ser atendida pelo telefone, eu ter entrado no ambiente da empresa, são peças muito maiores do que aquelas de divulgação, até pela natureza delas. Então, é importante que todos os colaboradores da empresa conheçam o quadro original, que é o DNA, para que eles também possam distribuir as peças de maneira coerente. Lígia, aqui no nosso e-mail, que é o mundocorporativo@cbn.com.br, também, o Alessandro, que é de Arapiraca, pergunta o seguinte. Trabalho em uma empresa onde a falta de comunicação já comprometeu o desenvolvimento da organização. Você está dizendo como incentivar e desenvolver o domínio dessa arte da comunicação nesse ambiente de trabalho. Em outras palavras, isso é essencial para que essa empresa possa sobreviver? Sim, mas a gente tem que descobrir quais são os atributos dela, quais são as características dela. Para saber o que vai comunicar. Para saber como comunicar. E o que, né? Porque tem empresas que são mais formais. Então, a comunicação tem que ser formal, é da natureza dela. Tem empresa que é mais informal, então tem que se adaptar a linguagem e a comunicação a esta informalidade. Por exemplo, uma empresa de cerveja, que vende cerveja, ela é mais formal ou ela é mais informal? Depende do DNA dela. Existem empresas de cerveja mais formais e outras mais informais. Né? Sei. A mesma empresa pode ser simultaneamente as duas coisas. Vou dar um exemplo. Uma cerveja popular, o pessoal está na praia. E aquela cerveja mais sofisticada, eles estão sentados num restaurante classe A. Então aí tem o formalismo de um lado e a informalidade do outro. Mas isso é do produto, não é da empresa, né? Tá. A empresa em si, ela é sólida. Ela pode ter departamentos com ligeiras variações. Vamos supor que é uma multinacional que tenha 10 fábricas. As fábricas, elas vão ter variações, claro que nem todas têm exatamente o mesmo conjunto de características, até porque às vezes estão instaladas em países diferentes ou em estados diferentes, têm culturas diferentes. Sem dúvida. Porém, para que ela seja considerada uma empresa só, uma holding, é imprescindível que pelo menos um pequeno conjunto de características sejam comuns a todas. É isso que faz dela uma empresa só. E essas características, uma vez identificadas, é que tem que manter a unidade da empresa. Por exemplo, o atributo confiança. Se ela é uma empresa séria e confiável. Séria e confiável. Quer dizer, esse é um atributo global, né? Sim. Qualquer lugar do mundo você olha aquela marca, se eu vou comprar, eu não conheço as outras, vou comprar essa, porque essa daqui é aquela, não é? Com certeza. E os funcionários, eles têm que estar cientes disso, porque a atitude deles tem que transmitir confiança. Tem que ser coerente com isso. Senão ele distribui peça que não se encaixa lá e prejudica a imagem da empresa. Então isso tem que ser um discurso completamente coerente do começo ao fim. Então, agora você acha, as empresas estão atrás de procurar essa sua identidade? Isso é um conceito... Estão acordando para isso? Algumas já acordaram, outras não acordaram? Eu espero que todas despertem, acordem e saiam cantando. Porque a maior parte está dormindo ainda. Porque o que acontece? Este é um conceito recente até. Quer dizer, o conceito é antiquíssimo, é grego. Mas, assim, do ponto de vista da gestão, as empresas estão muito mais focadas ainda na aparência do que na essência. Ainda estão focadas no que o mercado quer e não no que eu sou. E sendo quem eu sou, o que eu posso oferecer de valor ao mercado? E que mercado? Agora, ser quem eu sou também não pode me colocar para fora do mercado? Depende de como você se posiciona. Você pode ser quem você é,
E, claro, você não pode ser um grosso mal educado. Sei. Você Não, tem sem que dúvida. ter uma, você tem que ter um Mas eu certo... digo, se eu não estiver atinado ao mercado, o mercado vai indo em outra direção. Não, mas eu não digo que a pessoa tem que estar isolada do mercado, não é empresa autista, é empresa coerente. Eu tenho que identificar que parte do mercado eu posso atender. É que ninguém atende todo mundo. Isso é uma ilusão. Nem a Coca-Cola consegue. Até a Coca-Cola precisa definir o perfil do público, que aliás eu estou numa campanha para a gente acabar com essa história de público-alvo. Ah. Porque imagina o que é um alvo. O alvo é uma coisa burra que só serve para ser espetado. Você quer ser um alvo? Eu não quero ser um alvo. Lógico. Então, o que eu estou propondo? Que a gente utilize público de interesse. Público de interesse. Porque eu não quero... a gente é tratado como alvo, a gente é espetado. Ninguém quer saber o que o alvo quer, o que o alvo gosta. A gente só quer espetar o alvo para meu objetivo, não do alvo. Então, se a gente quer entregar valor para o mercado, vamos focar no valor para ele, não no valor para mim. Então, fechando parênteses, então é importante que a gente saiba quem é que a gente quer seduzir. Porque se a gente não tem um público de interesse bem definido, isso não é sedução, isso é galinhagem. Se eu quero seduzir todo mundo. Então, eu tenho que saber quem eu sou, que valor eu posso entregar, quem é que valoriza esse valor que eu posso entregar. E aí eu entro em conexão e em sintonia com essas pessoas que eu quero atender. Eu não posso ficar galinhando por aí e querer agradar todo mundo, porque isso aí acaba com esquizofrenia. Eu tento parecer ser quem eu não sou e não agrado ninguém. Aquela história do eu querer ser inovador sem ser. É tiro no pé. As pessoas... o mercado quer verdade. Isso é o que mais tem em falta hoje. Mas tem falta hoje? Sim. Por quê? Porque por causa disso, por causa da preocupação Porque eu vou excessiva. na onda, está vendendo isso, eu vendo O aquilo, está indo mercado naquela quer que eu direção, seja vou para lá. sustentável. Agora a palavra da moda é sustentável. Exatamente. Gente, Aí eu boto um vamos pensar selinho o verde no seguinte, meu produto. vamos pensar o seguinte. E lá no fundo da minha fábrica eu jogo tudo dentro do rio. E nem é tão isso. O que eu penso é o seguinte, sustentável para aparecer no seu DNA tem que ser acima da média, tem que ser uma coisa mais forte do que a maior parte das pessoas é. É como inovação. Você pode fazer inovação incremental todo dia, não significa que você seja um inovador no DNA. Eu uso a metáfora, e se eu tomar banho todo dia, eu não posso sair por aí dizendo que eu sou limpinha. Isso é o que todo mundo faz. Lógico. Então eu não posso dizer que eu sou sustentável porque eu separo o lixo. Isso é o básico, isso não é diferencial. Isso não é uma coisa que eu possa me dar ao luxo de enfatizar nas minhas ações e comunicações, porque isso é minha obrigação mínima. Não posso sair... É como eu sair por aí dizendo, ai gente, eu sou tão limpinha, eu tomo banho todo dia. Isso não é diferencial. Isso não tem cabimento eu sair por aí falando. Então, as empresas que colocam um selinho de sustentabilidade, porque separam lixo, gente... É ridículo, né? É ridículo, é falta de bom senso até, né? E o consumidor está ficando mais esperto, ele está começando a pegar essas mentirinhas corporativas. Agora, uma outra questão que queria que você comentasse em relação ainda à maneira pela qual esse DNA é estabelecido. Isso aqui é uma coisa decidida pelo dono da empresa, pelos acionistas da empresa, ou vou usar aquele palavrão, ou pelos stakeholders da empresa. Stakeholders. Bem, este livro trata justamente de como a gente faz para descobrir esse DNA. Porque quando eu comecei a estudar o assunto, foi durante minha tese de doutorado. E aí eu percebi que eu fiz um diagnóstico de empresas sobre o que elas eram, o que elas pareciam ser, usando lógica difusa, foi um projeto bem interessante. E a minha prova de conceito foi com 19 empresas. Todas elas tinham algum problema de distorção, elas pareciam ser uma coisa e eram outra. E aí uma das empresas, depois que eu já tinha defendido a tese, veio atrás de mim e disse assim, olha, você disse que a gente tem problemas, como é que a gente resolve esses problemas? E aí eu fui atrás da literatura acadêmica, e a parte acadêmica eu não tenho coragem de apresentar para um empresário, porque é muito blá 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 para pouco resultado prático. Muita espuma e pouca água. Gente, acadêmico é impraticável, completamente dentro da casinha, não é fora, é dentro demais. E aí, os métodos que funcionam no mercado das grandes empresas, eles não são acessíveis para empresas médias ou menores, porque são Landor Associates, Interbrands, essas empresas que dominam mesmo, elas não divulgam os métodos que elas utilizam. Então eu inventei um método para atender essa empresa. E hoje eu já atendi mais de 30 e poucas empresas. E
E no final Então, a minha questão era sobre a identificação desse DNA, qual é a Sim. participação vamos dizer, da comunidade, Uhum. dos públicos-alvos com os quais a empresa se relaciona. Sim, cheguei a isso. Então, como que esse método foi desenvolvido? Esse que foi inventado para essa empresa e agora já foi bastante aplicado, Sim. que é o que é descrito no livro. Eu reúno fora do local de trabalho todos os funcionários da empresa. Claro, se ela tiver até 30 funcionários, se ela tiver mais que isso, aí eu tenho que fazer ou uma amostra representativa ou tenho que fazer em partes. Então, qual é o objetivo deste workshop, que é um encontro de um dia inteiro? Eu ficar perguntando exaustivamente durante o dia inteiro, de maneira direta, indireta e disfarçada, quais são os atributos da empresa. Só que eu não posso perguntar isso diretamente porque, assim como eu não posso perguntar diretamente para o dono, porque ele tem respostas idealizadas, porque ele está preparado psicologicamente para vender a empresa, então ele vai vender a marca e não a identidade. O que ele vai me dizer qual é a marca, não é qual é a identidade. E ele também enxerga a empresa sob um ponto de vista único. E se a gente voltar para a metáfora do DNA, o DNA é uma helicoide tridimensional. Eu não consigo definir uma figura tridimensional com um ponto só. Eu preciso de mais pontos para definir uma figura tridimensional. Quanto mais pontos eu tiver, menor a minha distorção. Então, quais são esses pontos? Os outros funcionários. Então, eu tenho que juntar todo mundo dentro da empresa, todo mundo mesmo que de maneira representativa. Isso significa a moça que serve o cafezinho, a senhora que limpa o banheiro e o dono da empresa, na mesma reunião. Claro, em determinados tipos de trabalho, eu recomendo que o dono não participe, se eu tenho um número de pontos suficiente, porque às vezes a personalidade dele inibe a participação de outras pessoas. Sim. Mas tem donos ou proprietários ou gestores que são mais low profile, então ele consegue inclusive aprender bastante coisa participando. Então como é que a gente faz? A gente separa essas 30 e poucas pessoas em grupos e a gente dá tarefas, faz perguntas durante um dia inteiro. O objetivo é eu pegar as contradições e pegar as ênfases. Então, vou dar um exemplo. Se a empresa fosse um animal, que animal seria e por que esse animal foi escolhido? Que características que ele tem que a empresa também tem? Aí cada equipe vai escolher um animal, com as suas respectivas características. Eles fazem fichas de cartolina, a gente coloca num painel, e aí eu misturo todas as características, coloco num painel, e agora a gente vai analisar uma por uma. Você falou que voava. A empresa voa? Como é que ela voa? Ela voa porque ela atende novos mercados. Agora você falou que gostava de ficar quietinho no cantinho. Por quê? A empresa fica? Depois a gente consensa todas as características e aí a gente vai ver que bicho se encaixa. Naquelas características. Naquelas características. Às vezes a gente tem que inventar um bicho novo. Já aconteceu isso. Assim, isso é um exemplo, Sim, mas claro, sem dúvida. Eu posso, se a empresa fosse uma celebridade, então esse é o conjunto de metáforas, eu posso usar várias metáforas. Mas tem casos, por exemplo, se surgisse essa e essa situação, esses 3 perfis, quais que a empresa contrataria? Se surgisse um contrato que tivesse um problema ético, o que a empresa faria? Eu peço para as pessoas representarem a posição e atitude da empresa no mercado usando massa de modelar. Então a gente consegue ver empresas, por exemplo, que eu atendi, cujo slogan era o cliente é o nosso bem mais importante, que eu fiz um workshop de 8 horas e a palavra cliente não apareceu. Em nenhuma situação, ninguém se lembrou do cliente. Mesmo quando eu pedi para a empresa ser representada no mercado. No mercado existia a empresa e os concorrentes. Os clientes foram esquecidos pelas 5 equipes. É porque, olha só, então esse workshop de identidade, a gente pega os atributos que foram contraditos e esses são acidentais. E pega os atributos que foram sempre reforçados. Por exemplo, quando eu digo que uma empresa é conservadora, não sou eu que digo. Ela fez 300 metáforas e bastante casos e muitas situações onde ela sempre reforçou esse atributo. Então, não fui eu que disse, é a cultura da empresa que está se apresentando como conservadora, né? Então, aí no final é feito um relatório descrevendo tudo o que aconteceu durante esse workshop, cada resposta, cada interpretação, e aí a gente gera a declaração da identidade corporativa da empresa, que são umas 10 ou 12 palavras que são a essência da empresa. Com isso, a empresa vai pegar a sua equipe de marketing e fazer isso virar marca, ou ela vai escolher de que maneira que ela vai comunicar isso, o que ela vai enfatizar desses atributos, de que maneira ela vai comunicar isso e como é que ela pode ser coerente com esses atributos. Tá certo. Bom, Lígia, quero agradecer aqui a gentileza da participação, com mais detalhes, obviamente, está no livro da Lígia Fascioni.
que é o DNA Empresarial e Identidade Corporativa, como referência estratégica, publicado aqui pela editora Integrária, como você está vendo aí. Lígia, muito obrigado, então, pela sua participação aqui conosco. Foi um prazer. Muito grato. Acho que todas as perguntas aqui foram respondidas. Bom, eu queria dizer a você o seguinte, a entrevista da Lígia Fascione fica aqui à sua disposição no nosso hall aqui de entrevistas do cbn.com.br. Mas tal e tal, durante o período eu não consegui fazer pergunta, não tem problema. Você poderá fazer perguntas ainda a qualquer momento, desde que você entre então na página da CBN, tem lá o blog, você clica lá no blog do Barbeiro, que sou eu aqui. Aí você pode fazer pergunta, comentário, crítica, gostou, não gostou, coloca tudo lá. Quiser fazer comentários a respeito da apresentação também pode, quiser falar mal do Tiago Barbosa pode, quiser falar do Promissão aqui também pode, né, porque ele fica falando aí, desligou o celular. Tudo isso cabe em qualquer comentário que você julgar procedente aqui no blog do Barbeiro. E quero dizer também a você o seguinte, nós temos aqui esse conjunto aqui colocado à sua disposição e nós pretendemos divulgá-lo. Ele está sendo divulgado através de livros, a gente mostrou um aí agora, há outros livros publicados também pela Globo, pela editora Saraiva, que saíram aqui do programa, mas eu acho que o mais importante é você identificar, puxa, eu ouvi a Lígia falando a respeito de DNA, eu vou sugerir isso lá para o meu diretor de marketing ou para alguém da minha empresa ou para o diretor de RH, por que a gente não faz algo semelhante? Então, aí eu gostaria que você divulgasse, me ajudasse a divulgar o conteúdo dessas entrevistas por e-mail, mas não é para passar spam para ninguém, porque aí a pessoa fica brava, né? É só para aquelas pessoas que você julga que são pessoas que são interessadas no assunto e a gente acha que vai colaborar para que as coisas possam melhorar. Aí você dá o endereço é o cbn.com.br, onde você está, e você clica no blog do Barbeiro, que sou eu. Até quarta-feira, 11 da manhã, ao vivo aqui no nosso CBN Mundo Corporativo. Até mais. Mundo Corporativo, com Heródoto Barbeiro.